Essa questão número 7 é bem trabalhosa, uma interessante questão. Ela é do nível do IME, do ITA, qualquer uma dessas duas faculdades. Mas essa saiu do ITA, ó. Para x no intervalo de 0 a π sobre 2, o conjunto de todas as soluções da inequação seno de 2x menos seno de 3x mais π sobre 2 maior que zero é o intervalo definido por... Bom, para descobrir qual desses intervalos define a solução da inequação nesse intervalo de 0 a π sobre 2, ó, primeira coisa, vamos transformar num produto, ó. Seno de P menos seno de Q fica 2 seno de P menos Q sobre 2 cosseno de P mais Q sobre 2. Aí nós vamos substituir então, ó, considerando que o P vai ser 2x e o Q vai ser 3x mais π sobre 2. Então, substituindo, primeiro é subtração, né? 2x menos 3x menos π sobre 2, né? Porque troca o sinal de tudo. É menos Q, então fica menos 3x menos π sobre 2. E ali é soma. Então fica 2x mais 3x mais π sobre 2. Bom, agora a gente pode subtrair ali. Fica menos x. E naquele outro ali soma, fica 5x. Agora vamos tirar o mínimo. O mínimo vai dar 2 ali em cima, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, fica menos 2x. Nesse outro, tirando o mínimo, fica fica 10x. 2 vezes 5x, né? Agora multiplica extremos e meios. Aí fica com o denominador 4, né? 2 vezes 2. E agora, nós vamos fazer uma transformação muito importante, ó. Esse ângulo é negativo. Como esse ângulo é negativo, é só você trocar o sinal da frente aqui, ó. E aí deixar ele positivo. Porque seno de A é igual a menos seno de menos A. Quando o arco é negativo, o valor do seno fica negativo, com o ângulo correspondente positivo, né? Então, a gente vai tornar positivo, só que olha o que nós fizemos, ó. Invertemos o sinal da inequação. Já multiplicando por menos 1, né? Então é como se você multiplicasse aqui por menos 1 e trocasse o valor do ângulo do seno. E aí ele fica positivo, pronto. Está multiplicado por menos 1 aí. Mas não é a mesma coisa com cosseno, viu? O cosseno, quando é negativo, e o positivo tem o mesmo sinal. Então, você podia falar que cosseno de menos 10x menos π é igual ao cosseno de 10x mais π, é o mesmo sinal. Só o seno que fica com o sinal trocado quando troca o ângulo, o sinal do ângulo. Bom, agora a gente vai analisar essas duas funções. Olha só. Para analisar essas funções, eu separei aí em duas frações. Aqui quando a gente separa, ó, 2x sobre 4, fica x sobre 2, ó. Importante fazer isso. Aqui quando a gente separa, ó, 10x sobre 4, simplifica, fica 5x sobre 2, ó. Mas os outros ficam π sobre 4 mesmo, nos dois, né? Primeiro, quando o ângulo é dividido por 2, o período fica multiplicado por 2, ó. Então, o período que normalmente é 2π, fica multiplicado por 2, o período é 4π. E esse negócio de somar π sobre 4 no ângulo, aqui dentro, ó, dá uma defasagem negativa para a esquerda de π sobre 4. Agora aqui, ó, é mais complicado encontrar o período, porque o número que está aqui em cima vai dividir, e o número que está aqui embaixo vai multiplicar o 2π. Então, ó, você pega o 2π, multiplica por 2, dá 4π. Divide por 5, então o período fica 4π sobre 5, ó. E isso é legal porque a defasagem é a mesma, facilita
na construção de um gráfico, que é a melhor forma de analisar quando que esse produto vai ser negativo. Quando que 2 seno desse ângulo vezes o cosseno desse ângulo dá um resultado menor que zero. Sabe por quê? Se o período aqui é 4π, ele completa um período em 4π com uma defasagem de π sobre 4, né? E aqui é 1/5. Então, enquanto esse aqui completa um ciclo de 4π, esse daqui vai completar 5 ciclos. Então, eu vou construir os dois gráficos separadamente para estudar o sinal dos dois. Olha só, aqui em cima, ó. Olha como ficou o sinal, ó. A gente nota o seguinte, ó, essa daqui, ó, começou no menos π sobre 4, né? Porque como está somando π sobre 4, ela começa com essa defasagem. E aí ela ia completar, ó, quando chegasse numa ΔX de 4π. Seria 16π sobre 4. Mas aí eu subtraí π sobre 4 por causa da defasagem, né? 16π sobre 4 ficou 15π sobre 4. Quer dizer, um π sobre 4 a menos 4π, né? De 4π. E enquanto isso, a outra função, ela faz a mesma coisa, ó. O período dela ela é diferente, né? A função seno ela faz esse S deitado assim, né? Aí a função cosseno não, a função cosseno ela faz um C, ó. Faz 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto a seno faz um só. Ela faz 5. Porque o período dela é 1/5 do período da outra função, o período da função cosseno. E aí, só de você olhar esse gráfico aí, ó, você já percebe, primeiro, que quando você substitui o x igual a zero, as duas dão raiz de 2 por 2. Então, cortam o eixo x e y ali no mesmo lugar. Quando você põe o x igual a zero, ó, tanto essa daqui, ó, fica seno de π sobre 4, seno de 45, raiz de 2 por 2. E essa aqui também, ó, quando põe x igual a zero, dá raiz de 2 por 2. Então elas vão cortar aqui no mesmo lugar no eixo x, no eixo y, né, mesma intersecção, que é raiz de 2 por 2. Quando põe x igual a zero, ó. E aí ela começa, a seno começa com essa evolução bem tranquila, bem lenta, né, até completar o ciclo dela em 4π. Enquanto a outra fica agitada aí, tendo que fazer 5 períodos, 5 ciclos, no mesmo deslocamento que a outra fez um ciclo só, né? Bom, agora você olha o desenho, você já percebe quando que o produto das duas é negativo. Olha só, essa daqui ela é positiva aqui, ó, todo esse período. Enquanto que essa, ela começou a ficar negativa aqui, ó. Então ela ficou negativa, aí quando você vai multiplicar as duas, ó, menos com mais, dá menos, né? Uma está acima, outra abaixo. Então esse é o intervalo que interessa, ó. É o intervalo onde uma está acima e outra está abaixo do eixo x. E mais especificamente, a função cosseno está comandando essa agitação toda aí dela, provocou ela de uma forma que faz com que ela mande no sinal. A outra vai ficando positiva até 2π. E essa não, essa fica trocando de sinal toda hora e isso faz trocar o sinal do produto, né? Bom, então quando que isso acontece? Ó, fiz um ciclo aqui, ó. A função cosseno, ela dá zero quando o x é π sobre 2. E também lá embaixo, 3π sobre 2, ó. Então, quando isso daqui, ó, for igual a π sobre 2, ou for igual a 3π sobre 2. Agora, como que isso vai acontecer, então? Olha, quando 5x sobre 2 for π sobre 4. Porque π sobre 4 mais π sobre 4 vai dar π sobre 2. Aí ela dá zero, ó. Eu queria fazer tudo no slide, né? Então tive que fazer as contas meio rápido. Mas isso daqui tudo, ó,
igual a π sobre 2. Para ser π sobre 2, 5x sobre 2 tem que ser π sobre 4. Aí você passa o 2 multiplicando, passa o 5 dividindo, acaba ficando π sobre 10. Pronto, você já encontrou esse primeiro valor onde a função cosseno dá zero, que é o π sobre 10. Agora vamos encontrar esse outro valor aqui, onde ela volta a dar zero. Então, para dar zero, o 3x, o 5x sobre 2 mais π sobre 4 tem que ser 3π sobre 2. Então, 5x sobre 2 mais 45 tem que ser 270. Vamos fazer as contas. Dá 225. 225 é a mesma coisa que 5π sobre 4. Então, 5x tem que ser 5π sobre 4, 225. Aí, 225 mais 45 dá 270. Então, vamos escrever isso. 5x sobre 2 tem que ser 5π sobre 4. 225 mais 45 dá 270, que é o 3π sobre 2. Aí, corta o 5 com 5, passa o 2 multiplicando, simplifica. O x dá π sobre 2, Então, pronto, já encontramos esse valor aqui, que é justamente o extremo do intervalo, Então, nesse intervalo, o produto aqui vai ser menor que zero. Essa é a solução da equação, então, entre π sobre 10 e π sobre 2, que é a alternativa A. Tá aí uma questão legal do ITA, né? Tive que fazer de uma forma bastante curta, porque, como eu te falei, é para ficar tudo num mesmo slide. Mas uma bela questão, né, que tem várias possibilidades de aplicação.